300 anos atrás, quando Dom Pedro I outorgou nossa primeira Constituição, não existia a crença de que todos são iguais, muito menos de que todos os seres humanos têm direitos invioláveis. A Constituição de 1824 previa alguns poucos direitos, como liberdade de expressão, proibição da tortura e o devido processo legal, já quase no final do seu texto. A escravidão era legalizada e as mulheres, por exemplo, quase não tinham direitos. O catolicismo era a religião oficial e a liberdade religiosa só era garantida da porta de casa para dentro. Só podiam votar os homens livres, alfabetizados e que tivessem uma boa renda, que eram algo como 1% da população. O Senado começou como um foro representativo da alta elite. O que criou o Brasil como Estado-nação, saindo da estrutura colonial. No ensejo dessa nova formação, muitos direitos e garantias foram concebidos. Mas a questão da cidadania ainda ficou muito defasada como elemento fundamental desse Estado-nação, excluindo mulheres e pessoas negras e estabelecendo, por exemplo, o voto censitário, o voto por renda. Em uma época em que ainda não se falava em direitos humanos, o Senado Federal foi palco de batalhas, como a pelo fim do trabalho escravo. O processo foi gradual. Em 1871 foi aprovada a Lei do Ventre Livre, que estabelecia que os filhos de escravos já nasciam livres. Em 1885 foi aprovada a Lei do Sexagenário, que previa que todos os escravos teriam liberdade quando chegassem aos 60 anos. Em 1888, os parlamentares aprovaram a Lei Áurea com a oposição da bancada escravagista, que pregava que o fim do trabalho escravo tornaria a agricultura inviável e levaria a economia nacional à ruína. A abolição foi aprovada, mas deixou uma herança que persiste até hoje. Nós somos um dos países do mundo que mais tem trabalhadores sob o regime de escravidão. Não pagam, não respeitam os direitos dos trabalhadores, tanto empregadas domésticas, muitas vezes, como também, principalmente no campo. Não quer dizer que na cidade também, principalmente na área do vestuário, não exista esse tipo de trabalho escravo. Em 1948, a Organização das Nações Unidas promulgou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, reconhecendo pela primeira vez que alguns direitos são fundamentais e devem ser protegidos. A Carta vale para todos, são direitos indivisíveis e interdependentes, ou seja, um não existe sem o outro. Somos todos seres humanos. Apesar de diferentes, somos iguais e devemos ser respeitados e protegidos. A Constituição Federal de 1988, apelidada de Constituição da Cidadania, aproveitou o conceito de direitos fundamentais. É a primeira da nossa história a estabelecer a prevalência dos direitos humanos como princípio do Estado brasileiro. Declaro promulgada. Ela não é apenas uma carta de direitos. Ela é, sobretudo, uma agenda de compromissos ainda a serem cumpridos com a sociedade brasileira. Nós temos direito à vida digna, liberdade, segurança, direito de nos expressarmos, de não sermos presos sem motivo, de termos um julgamento justo, direito de ir e vir, direito à educação, à saúde, ao trabalho decente. No entanto, muitos não são respeitados. Não há como superar esses problemas sem políticas públicas robustas que promovam a igualdade e concretizem a solidariedade. Em 2002, o Senado implementou a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. No ano passado, a comissão aprovou 94 projetos de lei, entre eles o que reformulou o sistema de cotas para o ingresso em universidades públicas, a expropriação de terras com trabalho escravo, a política para a população de rua, a igualdade salarial entre homens e mulheres e a política nacional de proteção e atenção integral aos órfãos e órfãs de feminicídio. Ali na Comissão de Direitos Humanos, nós cuidamos de combatermos todo tipo de preconceito contra negro, contra branco, contra índio, contra as mulheres, contra pessoas com deficiência, contra o idoso, né? Cuidamos do direito do trabalhador, que o ataque ao direito do trabalhador também
é um ataque aos direitos humanos, né? Ainda existem muitas violações de direitos humanos e discriminações que devem ser combatidas, como a das pessoas com deficiência e outras minorias excluídas. Gênero, raça, condições socioeconômicas, deficiências, idade, orientações sexuais, todos esses são fatores que fazem com que milhões de pessoas sejam colocadas à margem da sociedade em todo o mundo, e no Brasil não é diferente, enfrentando discriminação, preconceito, injustiça e violência de toda a ordem. Por que nós somos ainda muito excluídos? Porque nós ainda não somos vistos como pessoas. Então, o que eu acho que a gente pode melhorar é olhar esse olhar humano e a gente conseguir, e é um compromisso muito individual, muito de cada um. É o quanto que cada um decide, eu quero ver aquele indivíduo com toda aquela composição, com uma característica humana. Então, não é olhar a deficiência, é olhar o indivíduo, é você se relacionar comigo pela mulher que eu sou e não por ter uma deficiência. O Senado está sempre olhando, participando e ajudando, né, o nosso povo na linha dos direitos humanos.